E foram 7, hein? 7 convocados. Vamos colocar na tela aqui os convocados, e aí vamos fazer uma mini enquete para saber aonde que ele acertou e aonde que ele errou. Então estão todos os jogadores aqui. Podemos começar, Kleber, um por um aqui? Então vamos lá. Vamos começar com os goleiros. Bento, Ederson e Hugo Souza. Quer começar, Bernardo, se ele está indo no caminho certo em relação aos goleiros, sabendo que o Alisson ainda não está disponível? Eu acho que é muito importante essa ressalva que você fez aí, porque eu acho que o Alisson definitivamente será o titular, inclusive, da seleção brasileira. Bento e Ederson me parecem estar encaminhados, né? O Hugo Souza, honestamente, eu não consigo entender. Ele teve oportunidade no jogo contra o Japão, não foi bem. E depois de ontem até, né, do jogo entre Vasco e São Paulo, jogo no qual ele estava presente, o Ancelotti, os dois goleiros tiveram ótimas atuações, né? O Léo Jardim e o Rafael, do São Paulo. Então, eu acho uma convocação meio esquisita, mas me parece que serão os 3 da Copa do Mundo. Alisson, Ederson e Bento. Você está certo, eu achei que ele fosse trazer o Léo Jardim. Eu também. Pelo fato dele estar em São Januário também. Acho que merece há bastante tempo essa convocação. Ele fez uma belíssima defesa no arremate do Tapia ontem no contrapé. Ele pega uma parte do corpo. Eu achei que acho que ele é um goleiro de seleção brasileira já. Se eu tivesse que escolher entre os 3 aí, eu acho que na vaga do Hugo poderia ter sido o Léo Jardim para ser testado. Mas o Ancelotti trabalha com aquela possibilidade de ter um terceiro goleiro pegador de pênalti e tal. De repente, o Hugo se enquadra nessa categoria aí. Fala, Ivan. O Hugo tem a questão da penalidade, né? O Ancelotti já falou a respeito disso e isso pode ser determinante para que ele esteja na Copa do Mundo. Se o Carlos Miguel assume a meta palmeirense em março, ele jogaria a Copa. Também acho. Tá jogando muito. Bom, resumidamente, então, a gente vai dar o ok, vamos dar positivo para os 3 nesta convocação? Não, nesta eu chamaria o Leonardo Jardim no lugar do Hugo. Do Hugo. Eu chamaria o Léo Jardim. Nesta convocação. Também. Então, são 2 marcas verdinhas ali que a gente vai colocar e uma cruzinha branca, né? Eu acho que o Léo Jardim tinha que estar na vaga de quem, acho que ele pode escolher. De repente, se ele quisesse testar o Hugo em mais uma oportunidade, ele já viu bastante coisa do Bento, por exemplo, que já foi um goleiro aproveitado por ele podia deixar o Bento de fora e colocar o Léo Jardim. Mas, para mim, o Léo Jardim tinha que estar na lista do Ancelotti. Vamos para a defesa. Defesa da seleção, vamos para a próxima tela ali. Vou começar, inclusive, com o Léo Gens. Alexandro, Caio Henrique, Danilo, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique e Wesley. O Berna pediu muitas vezes o Luciano Juba, né, Berna? Você chegou até a apontar como destaque. Agora, eu estou vendo, Léo, muita chiadeira em relação ao Fabrício Bruno pelos erros que ele vem tendo, inclusive naquele jogo contra o Japão, né? Bom, ele disse após o jogo contra o Japão que erros individuais não comprometeriam a passagem de um jogador pela seleção brasileira. Então, acho que ele cumpre com o discurso, convoca novamente o Fabrício Bruno. Na lateral esquerda, Alexandre e Caio Henrique, mas acho que esse discurso não vale para o Carlos Augusto, por exemplo. Foi testado, foi mal contra o Japão e não volta a ser convocado. Para mim, o Carlos Augusto é o melhor lateral esquerdo que o Brasil tem à disposição para a próxima Copa do Mundo. Por uma experiência ruim, acho que ele perdeu um pouco de espaço. Apesar de que ele falou de Douglas Santos na coletiva, hein? Falou. Ele falou do Douglas Santos. Falou que conheceu e gostou demais. Que gostou muito. E ele foi bem nas 2 oportunidades que ele teve. Contra o Chile, ele jogou muita bola. Contra a Coreia também foi bem. Então, acho que é um cara que já ganhou um espaço, acho que ele quer ver mais opções. Resta saber se ele quer 2 jogadores com as mesmas características ou não, porque eu acho que o Alexandro é mais semelhante ao Douglas Santos. E o Luciano Juba e o Caio Henrique não. Embora o Caio Henrique esteja jogando numa linha de 3. Eu vi o jogo da Inter contra o Verona nesse final de semana, acho que foi ontem esse jogo. 2-1 para a Inter. O Carlos Augusto jogou e não foi bem. Não foi bem. Não sei se teve algum peso esse jogo, não sei, honestamente. Mas a convocação do Alexandro claramente aponta para um teste. Eu não teria convocado o Fabrício Bruno. E só para arrematar, é impressionante, assim, porque ele foi assistir ao jogo ontem em São Januário. O Paulo Henrique foi mal na partida de ontem. Ele comete o pênalti e toma o drible, né, do Ferreirinha, que resulta no gol do Luiz Gustavo, o segundo gol do São Paulo. Então, essas observações de ontem aí parece que não pesaram muito, né? Nem para quem ficou de fora, nem para quem foi chamado. Ele, mais uma vez, ele usou o termo que ele quer conhecer o jogador e a pessoa. Ele usou o termo a pessoa.
Quer dizer, seria a personalidade, o caráter, para ver se ele se enquadra dentro do grupo, termos usados pelo Ancelotti. Eu gostei do jogo do Paulo Henrique contra o Japão. Acho que isso pode ter credenciado a ter mais uma oportunidade. O Danilo, ele falou na coletiva que o Danilo joga nas 4. E é verdade. Exato. Danilo é reserva do Flamengo, eu discuto bastante o nome do Danilo, entendo que é um jogador de fato que pode jogar em várias posições. Falou de liderança também. Também. E o Fabrício Bruno tá aí porque o Alexander não pode ser convocado. O Alexander Ribeiro. Alexandro, Ribeiro. Mas assim, joga nas 4, isso é verdade. Mas se a gente for pensar na formatação tática da seleção brasileira, ele não joga de lateral direito, que é o lateral de mais explosão, de chegada na frente. Então, de lateral direito, ele já não joga. Jogaria nas 2 posições do miolo de defesa ou então como lateral esquerdo, posição que ele nunca ocupou na carreira. Chegou a jogar em algum momento na Juventus como zagueiro pelo lado esquerdo, mas uma coisa é zagueiro pelo lado esquerdo, outra coisa é um lateral. Então, eu acho que não se justifica. Tem convocações aí, Fabrício Bruno e Danilo, honestamente, eu não entendi. Danilo você não convocaria também? Não. Pelo que o Ivan falou, né? Há 2 zagueiros no Flamengo que são melhores do que ele, né? Léo Ortiz e o Léo Pereira. Léo Pereira está jogando muito. Poderia ter sido lembrado, zagueiro canhoto, mas Fabrício Bruno e Danilo, para mim, são nomes de verdade incompreensíveis. É unânime, vocês acham que Fabrício Bruno e Danilo não deveriam estar... Sim, concordo com os companheiros. Então a gente já vai colocar a cruzinha nesses 2 jogadores, e se vocês acharem mais... E o resto, acho que todos verdes, né? O Luciano Juba, assim por enquanto, depois se quiser a gente pode mudar ali. Eu vou repetindo então. Alexandre, para vocês, ok? Ok, diante das observações. Tá, Caio Henrique? Sim. Okay. Já falamos do Danilo. Militão? Sim, total. Que é o jogador de confiança, inclusive, do Ancelotti. Esse jogador, se estiver bem fisicamente, está na Copa do Mundo. E no caso do Militão também ele é multifunção, né? Ele pode jogar como lateral direito. Zagueiro. Gabriel Magalhães? Não, vai para Vai para a Copa do Mundo. Os melhores do mundo. O Juba tinha que ser testado, né? Sim. Ele falou que vai ser testado. Marquinhos, todo mundo sabe, né? Paulo Henrique Sim. E o Wesley. Sim. Também. Então, 2 jogadores aí que meio que contradizem a expectativa do Ancelotti em relação a um time um pouco mais moderno, um pouco mais assertivo. Não é o caso do Fabrício Bruno, por exemplo. O Danilo a gente pode discutir pela idade também, enfim. Vale a gente ressaltar que, segundo o discurso do Ancelotti, essa será a última data FIFA para testes com a seleção brasileira. A partir do ano que vem, mais o próximo do grupo ideal que o Ancelotti terá para trabalhar, já avisando a Copa do Mundo de 2026. Só tem uma data FIFA antes da convocação. Diferentemente agora do final do ano, em que houve 2, né? Então... E é bom que você diga o seguinte, alguns jogadores que não estão ou por lesão ou por opção. Então, eu até marquei alguns. Daqui a pouco eu falo, depois que a gente passar todos aqui, a gente vai falar dos que estão fora dessa lista. Vamos para o meio-campo da seleção convocada hoje pelo Ancelotti. Andrei Santos, do Chelsea, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, que é uma espécie de braço direito do Ancelotti dentro do campo, Fabinho, o Ivan, que é novidade, jogador do Al Ittihad, e o Paquetá, que volta à seleção. A gente pode contar o Matheus Cunha e o Rodrigo, que podem jogar por dentro também, né? Principalmente como o Matheus meias, Cunha, né? Por isso que nossa, só 5 meio-campistas? Não, é porque ele joga, em tese, com 4 atacantes, né? É o seguinte... É curioso, porque o Casemiro dá uma declaração, ele é perguntado sobre um substituto para ele na seleção brasileira, e ele cita o Fabinho, e o Fabinho aparece na convocação. Fabinho está no futebol árabe. Então, a conclusão que eu chego é que ele quer exatamente um Casemiro à disposição no banco de reservas. E ele não falou sobre isso na última data FIFA. Exato. Ele não tem, nem para o Bruno Guimarães. Então... Por favor, na tela novamente os 5 jogadores que foram convocados. Vamos lá. Casemiro e Bruno são titulares, então dá para a gente imaginar que Fabinho e Andrei Santos são os reservas dos 2 titulares e o Paquetá é um cara que para mim vai para a Copa e pode jogar ou como segundo volante ou um pouquinho mais avançado. Então, mas na falta de um ritmista, como dizia o Tite, de um criador... A ida dele ontem lá em São Januário não dava indício que ele poderia chamar o Felipe Coutinho para fazer testes? Porque o Coutinho não tem condição, nem fez uma... Se fosse a partida de ontem... Não, mas pelo conjunto da obra dos últimos jogos. Eu acho que não, Cacá. Ele não é um dos 4 melhores jogadores do Vasco, né? Se a gente pegar o Vasco em si, ele é um bom jogador, ele está jogando bem, mas
Mas Para a seleção... Para vocês, esse meio-campo não é pobre do ponto de vista criativo? Tem o Paquetá, né? Tem o Paquetá. O Paquetá é esse cara. Eu acho que é uma crise de meio-campistas criativos. Mas o Paquetá ontem jogou muito bem. Inclusive fez gol. Eu acho que tem um na vitória jogador do Oeste. que poderia te oferecer mais e que ontem, para mim, foi bem em Itaquera, que está recuperando o melhor nível. Esse cara é o Arthur. Eu acho que o Ancelotti pode olhar com carinho para o futebol que o Arthur tem desempenhado. Até nos próximos dias posso entrar mais em detalhes, mas eu acho que é um cara que pode jogar como 8, segundo homem de meio campo e pode ser um bom substituto para o Bruno Guimarães. Tecnicamente, eu acho que se o Arthur voltar aos melhores dias, eu considero até um jogador melhor que o Bruno. Mas isso eu acho que é um assunto que vale um debate maior. Sobre os convocados, acho que tem a ver muito com o que o Ivan falou. São 4 atacantes titulares na formação ideal mais ofensiva do Brasil. Com isso só sobram 2 vagas. É um 5, que no caso seria o Casemiro ou o Fabinho, e um 8. O Andrei pode jogar de 5 ou de 8. E o Fabinho é o substituto ideal, como o Casemiro já declarou na última convocação. Os meias, né? O Paquetá pode fazer as duas. Ele pode jogar como um 8 e pode jogar um pouquinho mais avançado. Ele tem essa característica. Eu acho que se ele quer, de fato, um jogador com mais criatividade, eu acho que 2 atletas poderiam ser testados. Matheus Pereira, do Cruzeiro, até aqui não foi chamado. E para mim faz uma grande temporada. Eu tô contigo. E eu acho que o André está jogando muito bem pelo Palmeiras. Cresceu muito de produção e vinha jogando como um 10 no futebol inglês. Então, esses 2 jogadores poderiam ser testados. Agora, ele fala na entrevista, ele é questionado sobre um jogador que seja refinado tecnicamente, mas que não esteja no auge físico. Ele descarta completamente. E acho que o Coutinho está assim hoje. Ele é um jogador refinado tecnicamente, mas ele não está no auge da forma física. Não tem condição. Que no caso do Matheus Pereira, se a gente pensar nas 2 configurações da seleção brasileira, ou num 4-2-4, ou num 4-1-4-1, acho que ele não se enquadra em nenhuma delas. Eu não consigo enxergar o Matheus Pereira jogando. Um 4-3-3. Eu acho que ele tem que ser esse 10 de mais chegada se aproximando do centroavante. Ele é um meia, quase um ponta de lança, digamos assim, para os mais antigos. Como o Rodrigo e como o Matheus. Mas aí são atacantes. Eu vejo o Rodrigo e o Matheus pode jogar atrás do centroavante. como Podem fazer a atacantes. função também. O Matheus pode jogar atrás do centroavante. Se você pegar, esses caras são atacantes. Eles vão ocupar uma faixa, se jogarem por dentro, próxima à do centroavante. Eu acho que o Matheus Pereira é um outro tipo de jogador. Acho que a seleção brasileira não se desenha a ponto de abraçar o Matheus Pereira. Por isso eu entendo a não convocação. Eu achei que o Gerson fosse receber uma chance. Esse é um nome que ficou Ele fora. se recuperou da lesão. Bem lembrado. Ele está jogando, e se o Luiz Henrique está sendo chamado jogando no mesmo clube, eu achei que o Gerson receberia uma oportunidade. Como é o último ciclo de convocações, né? Ou de convocação, é uma só, antes daquela que deve ser a definitiva, né? Que é a de março, o Gerson não deve receber mais chance. Acho que o Gerson está fora. Coloca de volta, então, a tela. Vamos ver, na opinião de vocês, quem é que merece vamos ticar, né, o verdinho e a cruzinha vermelha ali, a cruzinha branca no vermelho, né? Algum desses não deveria estar nessa convocação, vocês acham? Para mim, todos. Eu concordo com a convocação Eu do Fábio. chamaria. Sim. Eu entendo o Fabinho pelo que ele pode oferecer no lugar do Casemiro, mas, sinceramente, acho que ele não vive o melhor momento da carreira, longe disso. A gente tem acompanhado com frequência ele no Al Ittihad aqui há bastante tempo e não está no melhor nível de jogo. Mas para o Ancelotti não há um outro jogador que possa substituir o Casemiro. Ele joga com um jogador muito vigoroso ao lado dele, né? Que é o Kanté. Que é um jogador que desarma também, né? O Kanté continua. Então... eu acho que em termos de teste não há problema. Vocês tem alguém aí que esteja... Não tem nenhum absurdo. Absurdo. Então vamos lá, todos verdinhos. Vamos para o ataque agora. E ataque vai ter o que falar, hein? Ataque, teremos algumas polêmicas aqui. Estevão, do Chelsea, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, aí a parte de baixo, meus amigos, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Quer começar, Ivan? Não, o meu questionamento é a insistência com o Richarlison. Eu acho que ele não... eu acho que ele não faz por merecer nem com a camisa da seleção brasileira. Ele é reserva do Tottenham. Reserva. O Kolo Muani virou titular e é mais jogador do que o Richarlison, merece.
E o Richarlison é reservaço do Tottenham. Ele começou bem a temporada até. Eu acho que é unânime. Agora, pode já colocar a cruzinha ali no Richarlison, o xizinho no Richarlison, que esse é unânime. Acho que passou do Vale a tempo. reflexão aqui, porque para quem acompanhou a entrevista, ele fala, tem uma denominação que eu nunca tinha ouvido falar. Ele denomina de uma outra forma o centroavante de imposição, né? Tanto é que ele cita o Pedro. Se o Pedro não tivesse machucado... Ele dá a entender que o Pedro seria convocado. Exatamente, ele dá a entender que o Pedro seria convocado. Ele fala que o Vitor Roque, o Matheus Cunha e o João Pedro têm características diferentes das características do Richarlison. Então ele entende o Richarlison como um pivô, tanto é que ele cita o Igor Jesus. Ele entende o Richarlison como um pivô. E ele já entrou pelos lados do campo, com ele e Ancelotti. Não, ele jogava. O centroavante do Everton, do Ancelotti, era o Calvert-Lewin. Ele jogava como um ponta naquele time. A questão é que está difícil de entender o Richarlison. É difícil de entender o Richarlison, é isso. Não tem como convocar o Richarlison hoje. Agora, sem entrar no detalhe do fato do jogador desfalcar a equipe que está brigando pelo título, tecnicamente o Vitor Roque merecia uma chance? Merecidíssimo. Muito. Merecidíssimo. Muito. Está jogando Bem muita merecido. bola. E acho que ele pode entrar na vaga que a gente fala bastante aqui no Bola Rolando. Do cara que vai ser preparado para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Jogador muito jovem, que pode figurar na seleção do Brasil de 2030, 2034. Acho que seria a vaga que, para mim, poderia ser do Endrick, estaria em boas mãos se ficasse com o Vitor Roque. Então, mas peraí, e o Caio Jorge? Sumiu do mapa? A fase dele é ruim. Ele está jogando mal, o Caio Jorge. Eu acho que é um jogador que não se encaixa muito no que pensa o Ancelotti para a função de centroavante. Até estranhei a convocação dele. Naquele momento, ele acabou sendo cortado depois daquele jogo contra o Chile. Porque eu acho que a função dele, o centroavante que ele não é necessariamente aquilo que o Ancelotti procure, né? Então eu acho compreensível a ausência do Caio Jorge, e o Vitor Roque está jogando muito mais do que ele. O Vitor Roque é melhor do que o Caio Jorge. Ele é mais jogador do que o Caio Jorge. O Endrick teve minutos nesse final de semana, no sábado. Ele entrou no time do Real Madrid, no final do jogo, é verdade, mas ele entrou no jogo contra o Valência. Que é um jogador que o Ancelotti conhece, mas que não dava muita chance para ele também. Exatamente. Tem isso. Não dá. Eu acho que o Endrick também, numa comparação aí com o Caio Jorge, é mais jogador também do que o Caio Jorge, assim, mais potencial. Bom, fechamos a lista, né, Kleber? Eu acho que na lista a gente o resto vai tudo verdinho ali, que eu acho que não houve muita contradição. E agora a gente volta para a página principal. Você não vai falar nada? Com relação a... Você sempre pede um jogador, Não, pera. 66 convocados. Calma, que tem uma listinha aqui de alguns que não estão nessa convocação. Calma, não antecipe. Não, Tiquinho Soares não, para. Nossa, o Tiquinho Soares.